ouvinte da Vibe Mundial, uma super boa tarde. Estamos aqui nesta sexta-feira, 1º de outubro. Olha, chegando aí o final do ano. E daqui a pouquinho eu vou até fazer uma pergunta para você. O quanto que você alcançou os objetivos que se colocou em janeiro, no dia 1º de janeiro. Mas isso só daqui a pouquinho. Primeiramente, eu queria agradecer aqui o meu querido amado Jean Lourusso por colocar o programa de pé. É um programa que é produzido pelo Cássio Vilela. Daqui a pouquinho, você já sabe, lá na segunda metade do programa, você liga no 31710221, 32624490. Mas só na metade do programa, porque hoje a gente tem um convidado super especial, uma pessoa muito querida, que eu conheço já há uns pouquinhos anos, mas que é um grande irmão aí de batalha, que é uma pessoa por quem eu tenho um imenso respeito, que é o Delson Finose. A gente treinou, me dá um branco. Em português, Finose, em italiano, Finozzi. Delson Finozzi, que ele é terapeuta. Bom, a história dele é incrível, né? Ele é terapeuta de Access, mas morou 8 anos no Japão, morou na Inglaterra, é formado em letras e dirige um espaço incrível, que é o Espaço Luminares. E a gente vai conversar sobre tudo, né? Até porque hoje também esse papo começa agora, às 14h30, mas depois vai até no final do dia, também à noitinha, a gente tem uma live no Espaço Luminares, no Instagram, para falar também aí sobre dúvidas de religiões de matriz africana, que ele vai querer saber um monte de coisas aí. Mas hoje o nosso papo, na verdade, ele vai versar sobre karma e astrologia kármica. O Ed, ele, como eu falei para vocês, nós cursamos astrologia kármica lá na Gaia. Tivemos, acho que, na minha opinião, a maior entendedora do assunto no Brasil, que foi a Nádia Oliveira, que desencarnou esse ano, foi para um outro plano, mas deixou aí uma série de discípulos e pessoas apaixonadas por esse tema. Tudo bom, Ed? Tudo bem, obrigado pelo convite. Muito bem-vindo, eu que agradeço aí a sua participação. Primeiro tem uma curiosidade, né? Você fala japonês? Skoshi dake. Só um pouquinho. Tá certo. E foi bacana a sua experiência no Japão? Foi demais, amei. É uma sociedade muito diferente da nossa, né? Mas eu, talvez pela minha personalidade, eu me adaptei muito bem lá. Por quê? O que é a sua personalidade aí? Virginiano, né? Tudo muito organizado. Tudo muito organizado, tudo acontecendo na hora certa, né? E, aliás, os 2 lugares que eu morei, eles têm a ver com essa energia, porque a Inglaterra também, né? Pontualidade super famosa, então eu me dei muito bem com as características da sociedade japonesa, né? Você sabe, Ed, que você sempre... eu tive sempre muito respeito por você, pela pessoa que pela uma personalidade muito generosa e também muito engraçada, né? Preciso contar para vocês. Conta a história do assalto com cheque, como foi? Na aula de kármica, né? Na aula de kármica. A Nádia estava nos explicando sobre a Lua, né? E que representa a maneira emocional que a gente reage, né? Meio instintiva, meio sem pensar, né? E a gente começou a analisar as luas em várias, né, as pessoas que têm lua em Áries, etc, tal, e quando chegou em Sagitário, nós tínhamos vários, né, de nós com lua em Sagitário, e eu contei porque o Sagitário, ele não pensa muito, né, e aconteceu aqui na Paulista, eu estava parado com o carro para atravessar a Paulista, e vieram me roubar com uma arma. E na hora o cara pediu dinheiro, eu não tinha dinheiro, eu não tinha cartão. E daí eu negociei com o cara de dar um cheque. E ele aceitou. Eu dei um cheque, e obviamente no endereço do documento que ele pediu para olhar, estava um endereço do dono antigo. Então eu na segunda-feira sustei o cheque. Quer dizer que você ainda deu cheque predatado no assalto. Mas, gente, eu gosto muito de contar esses causos e lembrar aí do Ed, eu acho que é fantástico, para falar um pouquinho de como que a astrologia explica muita coisa na vida da gente, né? Então,
Eu, por exemplo, venho de uma família que praticamente todo mundo tem lua em touro, exceto eu. Uhum. E uma lua em touro, né, é uma lua que as pessoas tendem a ter reações emocionais mais estáveis. Sim. Não são pessoas que saem querendo brigar ou que tomam decisões emocionais instintivas ou impulsivas. Tendem a buscar, né, até uma certa manutenção aí da estabilidade para que as coisas não tenham nenhum desfecho desagradável, até porque quem rege também touro é o signo de Vênus, né? Sim, eles pensam muito, né? É como animal, eles ruminam a ideia antes de reagir, né? Fica pensando, ruminando aquilo, daí solta. Verdade. Né? Ao contrário, justamente, das pessoas que têm uma lua nos signos de fogo, como Áries, como Sagitário, né? E até como Leão. Agora, eu, por exemplo, tenho uma lua em Capricórnio, que é uma lua que me traz aí até às vezes um caráter mais pessimista, sabe, em relação às coisas, aquela coisa assim, tipo, tudo tem que ser muito planejado, tem uma necessidade emocionalmente, eu fico muito mais tranquilo quando está tudo muito planejado, né? Lidar com incertezas, para mim, ou com a falta de planejamento, é uma coisa muito complicada. Daí que quando a gente faz a astrologia kármica, a gente aprende que na verdade, não é ao acaso que a gente tem o mapa natal que a gente tem. Não é isso? Existe um motivo. Tem um motivo. Não são muitos os astrólogos kármicos que existem no Brasil. Existe uma série de astrólogos que fazem a leitura dos mapas, fazem as previsões, fazem sinastria, mas os astrólogos kármicos são muito poucos. Até porque você fazer um mapa astrológico kármico é uma vez na vida, porque não vai mudar o teu karma. Exatamente, nessa vida, né? Exatamente. Mas, assim, às vezes as pessoas, elas entram aqui no nosso... fazem uma consulta, né? E falam, eu queria entender quem eu sou. Aí elas ficam maravilhadas porque a gente descreve fatos da vida dela atual, como ela é, como ela se relaciona, quais são as maiores dificuldades na vida dela, né? Os principais desafios. A gente consegue até meio que até para retificação horária, entender que momentos no decorrer da vida dela foram mais importantes, onde ela teve perdas, etc. Só que ela fica sempre com aquela dúvida, meu Deus, ok, eu tenho um mapa aqui com tantas potencialidades e com tantos problemas, eu tenho esses desafios na minha vida, de repente eu tenho um casamento super feliz, mas eu tenho um desafio na área financeira, já minha irmã funciona tudo bem na área financeira, mas ela tem um desafio na área do casamento. Por quê? Será que Deus é injusto? Por que será que uns têm um mapa muito mais tranquilo e outros têm mapas muito mais carregados? Aparentemente. Mas com mais desafios, né? Porque a gente sabe até que mapas muito sem grandes conflitos, as pessoas acabam nem aproveitando as oportunidades. Mas ainda assim, quer dizer, tem gente que vem com mapas mais repletos de e aí a astrologia kármica explica, é isso? Sim, é isso aí. E a Lua explica muito, né? A gente tá falando da Lua porque a Lua, ela representa as memórias de outras vidas, né? Então, as experiências que nós tivemos e o porquê nós temos essa reação que às vezes vai até contra o que a gente estava querendo. É uma coisa inconsciente, né? E tem a ver, por exemplo, falando só para dar um exemplo, Lua em Sagitário geralmente são pessoas que tiveram desafios em relação à liberdade em outras vidas, né? E que por isso são pessoas que ficam, o oposto de Capricórnio, elas pensam muito no futuro, elas ficam vivendo o futuro e assim, elas não são muito de ficar ruminando, parte para outra. E a liberdade é fundamental. E isso tem a ver com a falta de liberdade que ela pode ter vivido em outras vidas. Perfeito. Então, né? Isso é um ponto importante, porque às vezes as pessoas dizem assim, a astrologia, e a Nádia dizia muito isso, né? Ela fala, a astrologia é fatalista. Não, a astrologia não é fatalista. Não. A astrologia, porque eu sou desse jeito, porque minha lua é desse jeito. E a Nádia dizia, enquanto você viver o seu instinto, você vai continuar tendo as mesmas respostas. O desafio de uma vida é, a partir do que você superar, né, inclusive essas memórias que às vezes as pessoas não têm muito clara, conscientes, sim. Mas como você disse, a Lua traz
situações que ela não sabe, a pessoa não sabe explicar o porquê, mas ela reage daquela maneira Sim. por conta de experiências passadas na vida dela, não é isso? Exatamente. E a Nádia dizia que todo mundo fala muito na kármica, né? Do Saturno, por ser né, o representante do karma, mas ela disse que o ponto mais difícil é a Lua, não é Saturno. Porque o Saturno é consciente, a Lua é inconsciente. Tá certo. Então, só pra gente falar aqui, para quem não conhece muito astrologia, a gente lida com alguns astros, né? E a influência de alguns astros na vida da gente. O planeta Saturno, que é aquele planeta que todo mundo conhece, porque ele está cercado de anéis. Sim. Ele é um planeta que era até a Idade Média, na verdade, é o último planeta a ser visto a olho nu por nós. Exatamente. Depois disso, Netuno, Urano e Plutão só através dos telescópios. Mas, então, e o Saturno, ele recebe esse nome, né? Porque Saturno, o Cronos, ele era o senhor do tempo, né? Exatamente. Ele é o senhor, ele era o senhor que fala muito, esse é um planeta que fala muito da colheita a partir daquilo que você plantou, não é isso? Da sua responsabilidade. E é por isso que o Saturno... Qual é o papel do Saturno, então, na astrologia kármica? Bom, ele representa como você diz, o Cronos, né? Então, ele representa o tempo. E ele dentro do mapa, nós temos... Na realidade, quando a gente pensa numa vida, a gente tem vários karmas, né? Grandes e pequenos. A gente, na realidade, a Nádia sempre falava, a gente cria karma e elimina karma diariamente, todo o tempo, né? Mas o Saturno, ele vai nos mostrar qual é a missão kármica para essa vida. Porque nós temos muito karma, né? Alguns a gente está trabalhando, outros não. E o Saturno, ele vai representar aquela missão maior para essa vida. Em que área e qual é o compromisso, porque ele representa o compromisso, a responsabilidade. Então, naquela área onde ele está, tanto de signo quanto de casa, a gente tem que ser responsável, a gente tem que ser comprometido. Porque se a gente... Claro, existe o livre-arbítrio, a astrologia acredita no livre-arbítrio. Se eu não fizer nada, a própria vida vai me cobrar, de alguma maneira. Agora, se eu fizer tudo direitinho, e outra coisa, a gente tem que lembrar que karma, as pessoas têm a ideia de que karma é uma coisa negativa. O karma não é negativo, ele é uma lei da natureza, né? Ele é uma lei como... um exemplo que eu gosto muito é assim, você joga uma pedra no lago e aquilo vai vibrar, né? Então, nada mais é do que causa e efeito. Né? Algo que eu fiz no passado, tanto bom quanto ruim, vai vibrar e vai retornar para mim. Se eu fiz uma coisa boa, eu vou ter um karma bom também, né? Eu vou ter créditos. E se eu fiz alguma coisa ruim, vai voltar para mim ruim também. Então, é uma lei da natureza. Vibe Mundial 95,7. A rádio que